Você é engenheiro biomédico, fundador da startup Mindfy, mestre em engenharia biomédica pela Unicamp e engenheiro de computação pela PUC Goiás. Atualmente é CEO da Mindfy, militante da inovação aberta. Participou da elaboração de mais de 220 projetos premiados como consultor e gestor. E, logicamente, você traz aí uma experiência muito legal do concurso internacional de inovação aberta realizado em Tóquio. Aí eu pergunto aquela perguntinha que a vovó chega e fala: meu filho, mas quem é você de verdade? Porque seu currículo é maravilhoso, mas quem é esse cara? É o que a nossa audiência quer saber, André. Bom, eu sou o pai da Mariana, pai do Augusto, marido da Tatiane. Esse é o André, uma pessoa normal como qualquer outra e que trabalha muito. Então, eu sempre tive uma pegada, um foco muito grande em inovação, querendo fazer a diferença. E por isso eu estou aqui hoje, né? A gente conseguiu entregar alguns resultados interessantes nessa busca constante pela inovação, com apoio de instituições como o Gintec, para que a gente conseguisse melhorar a nossa sociedade. O meu objetivo de vida sempre foi esse: fazer a diferença. E desde 2017, então, a gente vem preparando uma tecnologia de inteligência artificial que nos permitisse automatizar protocolos médicos, que é o passo a passo que o médico usa para atender um paciente. E o que nós fizemos, então, foi uma inteligência artificial que automatiza esse protocolo. E quando surgiu a demanda do coronavírus, o problema do coronavírus, a gente simplesmente aplicou uma tecnologia que a gente já tinha, a gente já estava preparado para atender essas questões de automação de protocolo, que é a linha de cuidado inteira do paciente. E aí a gente tinha um parceiro muito interessante, que é a Federação das Unimedes do Estado de São Paulo, e ela resolveu abraçar a causa e colocar com a gente esses protocolos para funcionar. Então, em 3 dias, a gente conseguiu colocar um protocolo de triagem, onde o paciente faz um questionário, faz uma autoavaliação, e a partir dessa autoavaliação eu consigo encaminhar esse paciente para uma teleconsulta. Ele vai falar com o médico pelo celular, né? Ou por telefone. Mas ele só fala se for necessário, até porque tudo isso envolve custos, né? Tem médicos do outro lado, tem que ser pagos. Então a gente tem que deixar que isso chegue para todo mundo que precisa. E o papel da triagem é este, tá? Então nossa primeira entrega foi essa automação de protocolo de triagem. E agora a gente está trabalhando com a jornada hospitalar. Que seria... Então começa o protocolo paciente em casa, preenche um questionário que é um passo a passo. Aí eu classifico o risco desse paciente. Se o risco for baixo, eu posso falar: fica em casa, você não tem que fazer nada, ou então converse com o médico via telemedicina, por exemplo. Se o risco for alto desse paciente em casa, eu encaminho para o hospital. No hospital, a enfermagem tem um protocolo onde ele classifica o risco do paciente em 3 níveis. E dependendo desse nível de risco, ele já vai encaminhar o paciente para o médico ou vai mandar o paciente para casa de novo, porque muitas vezes é melhor ele ficar em casa do que ficar no hospital. Chegando no médico, o médico também tem um passo a passo desse a ser seguido, que vai encaminhar o paciente para casa de novo ou vai internar em enfermaria ou UTI. Então, tudo bem informatizado, sistematizado, garante que tem um processo padronizado de baixo custo, de forma que a gente consiga ter dinheiro para atender o máximo de pessoas. Porque o problema da ausência de protocolo é a gente gastar mais do que pode com cada atendimento, e aí vai faltar dinheiro para as outras pessoas. E mais grave do que isso, André, é porque aí para os achômetros, né? E aí deixa de ter razão se o vídeo do Drauzio Varela é atual ou é antigo, deixa de ter razão se é uma gripezinha ou se é um coronavírus. De dados, né? Engenharia de dados. E os robozinhos estão aí para isso. Em vez de ficar manipulando informação com fake news, vamos trabalhar os dados dentro de uma metodologia que possa ser colaborativa e solidária com esse momento que o mundo está vivendo. Você tem alguma colocação, Zembo? Não, eu entendo que nós temos uma grande oportunidade em meio à crise de nós reavaliarmos os processos de atendimento no Brasil. Porque esse dado, eu não sei se ele aumentou ou não, ou diminuiu, mas quase 70% dos atendimentos no INSS eram procedimentos que poderiam ser resolvidos fora das grandes unidades hospitalares. Eram, às vezes, procedimentos que a pessoa ter apenas instrução do que ela tem para falar: não, é isso, assim, assim, e pronto. Então, o que nós fizemos? Nós centralizamos demais, e a descentralização, nós precisávamos ter pit dogs de atendimento médico, não é? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque esse seu protocolo permitiria isso, não é? A dificuldade do sistema de saúde é coordenar ações, tá? Então, esse é o ponto. Se eu tenho centenas de médicos indo às casas das pessoas, como é que eu coordeno essas ações para que elas sejam
do jeito correto, do jeito que o governo entende ser correto. É aí que a gente entra. Então a gente pode municiar agente de saúde, por exemplo, de protocolos, que vai estar disponível no celular, no tablet dele, por exemplo, para que ele siga aquele protocolo em cada família. E interessante que o protocolo é inteligente, é importante lembrar. Então você chega lá numa casa, numa família, e o agente de saúde se depara com uma situação que é diferente, a nossa inteligência artificial detecta aquilo e muda o protocolo para que ele consiga atender aquele ponto e resolver ali o máximo possível na casa da pessoa, desafogando o sistema de saúde. Não é uma inteligência burra, é uma inteligência que realmente segmenta. E ao mesmo tempo você está falando uma coisa que, imagine com os agentes de saúde da família, os médicos da família, o banco de dados que não se teria para o SUS poder fazer uma revolução na estrutura de atenção primária nesse país. Porque o importante aqui do que a gente está discutindo com você hoje, ouvinte, batendo um papo, é a coleta de dados, os processamentos e os processos numa jornada médica é fundamental. Isso é inovação.